Conexão com a CBN Cariri 93.5, onde o Povo no Rádio é apresentado pelo Faria Júnior. E a gente vai falar agora de um assunto que diz respeito à sua vida de maneira muito forte. Eu trago hoje na coluna que eu assino no Povo, o título é Sangria do ICMS é ainda maior, porque a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba, me contou, na coluna que eu trago hoje, que além da perda estimada de cerca de 900 milhões de reais para os cofres do Ceará, a ser confirmado esse projeto aprovado na Câmara, que estabelece um teto para a cobrança do ICMS, por exemplo, em combustível e energia, o Ceará teria também um prejuízo, uma perda na sua arrecadação, na casa de 680 milhões de reais, porque haveria também a não incidência de ICMS em duas tarifas essas relacionadas à utilização da rede de energia elétrica. Uma chama TUST e a outra é a TUSD. Para que nós entendamos o que está a acontecer e o que é que o Ceará pretende fazer para se contrapor a esse projeto, é que eu, Faria Júnior e a Raquel Gomes, minha colega de estúdio, conversamos agora ao vivo com a secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Secretária, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Obrigada aí pela oportunidade de esclarecimento, José. Pois não, secretária, quando os fiscos, né, as secretarias da Fazenda do país inteiro se organizam, se articulam para evitar que não haja essa diminuição da cobrança do ICMS no combustível e na energia, aos ouvidos das pessoas que pagam, né, essa conta, elas dizem assim, mas não é bom para mim que tenha menos ICMS na gasolina, no diesel, a minha vida não vai melhorar? E nós sabemos que esse projeto tem um fim também eleitoral da presidência da República. O que é que a senhora diz, o que é que a senhora explica para esse ouvinte? Jocélio, eu acho que é legítimo demais o anseio da sociedade por menos carga tributária, especialmente sobre consumo no nosso país. Realmente, quando você pega a média mundial, o Brasil, em termos de carga tributária sobre consumo, só perde para o Chile na OCDE, né, padrão OCDE. Nós temos uma carga tributária extremamente pesada, regressiva. Contudo, o desenho jurídico que a gente tem hoje de arrecadação concentra demais a arrecadação na União. As pessoas falam muito, às vezes o governo federal vem com algumas medidas de desoneração. Por exemplo, desonerar IPI para o governo federal não representa absolutamente nada dentro do bolo arrecadatório que nós temos. Só para as pessoas terem um dado, 70% do que é arrecadado nesse país passa pelo cofre da União, do governo federal. Então, isso significa o quê? Que existe uma concentração muito grande que favorece exatamente o que você está dizendo. O prefeito, tem marcha dos prefeitos institucionalizada nesse país, gente. É praticamente o prefeito com um pirizinho na mão, pedindo, pelo amor de Deus, ao governo federal que traga recursos, porque a gente sabe a situação das prefeituras. E aí, o que causa estranheza nesse projeto é o montante de tributos envolvidos, que em tese seriam diminuídos, e duas coisas. Primeiro, a pouquíssima repercussão que isso terá na vida das pessoas, né, no sentido de reduzir preços praticados. Porque, secretário, o deputado Danilo Forte, autor do projeto, fala em 12% na redução do preço do combustível. A senhora discorda dessa projeção? O cálculo da Secretaria da Fazenda é que essa redução ficaria em torno entre 8% e 10%. Tá. Os estados estão mensurando isso. Mas veja, a gente está autorizando nesse momento, a ANEEL fixou, né, um reajuste que está efetivado, que está acordado. Eu sei que está gerando muita confusão, mas você está admitindo, e que é justo, está de acordo com as regras, uma cota de reajuste das empresas, enquanto que para os cofres públicos você tem uma redução. Então, o problema é que você não tem como fazer uma discussão dessa, Jocélio, sem olhar o sistema como um todo. Como que você faz isso se esse grande parte do recurso que é arrecadado pela União, gente, vai para pagar financiamento, vai para pagar operação de crédito, empréstimos que o governo federal vem realizando ao longo dos anos. É a velha rentização, né, o rentismo que acontece no Brasil. Não vai para a pessoa que nesse momento está numa fila, está no hospital, está numa fila grande, está passando por dificuldades. Isso daí, normalmente, é custeado por dinheiro nosso, de estados e municípios. Grande parte do SUS é bancado por nós. A educação nesse país básico é bancada por estados e municípios. Então, você está afetando
mexendo nos estados, você está afetando diretamente na população mais carente. Ou seja, só está dizendo o seguinte, aparentemente, claro, o discurso de quem defende o projeto é que vai reduzir o preço do combustível, mas a senhora está dizendo, olha, mas é uma diminuição que no final a conta não fecha porque o Estado e a Prefeitura vão ter menos dinheiro para tocar a operação do dia a dia, que é a vida real das pessoas. É isso que a senhora diz. Perfeitamente. E, Josélio, vamos tocar num assunto que é importante. Eu desafio nesse país. Quem é que já viu algum tipo de redução, depois que um imposto, um determinado preço chega num patamar, você não vê redução, por mais que você dê desoneração, aquilo se perde. A União acabou de cometer um crime contra a federação quando ela reduz, via decreto, 25% o IPI, dizendo que os produtos da linha branca iam diminuir. Isso tirou 6 bilhões dos estados, tirou 6 bilhões dos municípios. E, gente, aqui na Cefaz a gente acompanha os preços de itens que são consumidos. Nós temos o controle de absolutamente tudo em termos de preço. E não vimos isso chegar no consumidor final. Os preços não baixaram. Para onde foi esse dinheiro? Esses 12 bilhões desonerados, né, que estados e municípios perderam. Isso não chega para a população. Ok. Secretária Raquel Gomes, o senador Cid Gomes, inclusive, informou em entrevista exclusiva ao jornal O Povo que articula um encontro entre os membros do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal, o CONCEFAZ, também com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para discutir, né, essa questão do impacto da aprovação desse PL sobre a arrecadação de estados e municípios em relação ao ICMS. A senhora participa dessa negociação, está articulando junto a isso também? O que vocês estão propondo? Com toda certeza. Eu estou dando entrevista para vocês aqui, estou em outra sala aberta com 4 secretários de Fazenda aqui do país, que é o grupo que ficou, eu diria, está encabeçando essa proposta que a gente deve apresentar na segunda tarde ao senador Rodrigo Pacheco. De fato, o senador Cid nos ajudou, né? A gente solicitou que fosse feita essa intermediação para que o presidente Rodrigo Pacheco recebesse o grupo de secretários. Ontem à noite elaborei a proposta, apresentei para os colegas e, de fato, para esse grupo menor já foram aceitas as nossas sugestões. Agora nós levaremos para o grupo grande de secretários de Fazenda. Teremos reunião domingo a partir das 9 horas da manhã para fechar esses números e aí fazer com que o senador Rodrigo Pacheco consiga trazer um outro patamar, eu diria, de diálogo. Porque a quebra dos estados, ela tem um interesse, nesse ano, extremamente perigoso, né? Dada essa sucessão democrática que nós esperamos que aconteça a partir de outubro. E aí nós precisamos levar esses números para eles. Falar que muitas dessas tentativas que estão acontecendo no âmbito do PLP são mentirosas, são falaciosas, não alcançarão os efeitos desejados e ainda mais prejudicarão a população. Então, nós cremos que o Senado Federal ele vai ter um outro patamar de diálogo com os estados para resolver essa questão. Faria Júnior. Muito bom dia, Jocélio, Raquel, bom dia, secretária. Secretário, eu vou fugir um pouco aí da pauta de arrecadação de impostos. Nós conversamos agora há pouco aqui na CBN Cariri com o diretor executivo da Auditec e ele fez um alerta aí, trouxe algumas argumentações que, segundo ele, apontam que a Cefaz poderá fechar unidades no interior do estado. Segundo o mesmo, o estado do Ceará hoje, nos últimos 15 anos, mais de 300 funcionários se aposentaram. E ainda há muitos a serem chamados do concurso de 2022. Existe, de fato, essa possibilidade de novas unidades da Cefaz serem fechadas, encerradas, em especial no interior do estado? Pois é, a gente está num processo, especialmente desde 2019, de mudança de cultura muito forte dentro da organização. Nós acreditamos firmemente que o nosso contribuinte nos quer na palma das mãos dele. O contribuinte quer a gente, quer a Cefaz aqui, nesse celular. Então, para tanto, o modelo tradicional dessa presença física, de um serviço que você precisa ir lá e pedir alguma coisa, isso está sendo mudado radicalmente, o que muda também qual o tamanho ideal de uma Secretaria de Fazenda. Eu entendo isso mais como um interesse legítimo, né, corporativista, né, no sentido amplo, para que chamemos novos aprovados no concurso, mas isso precisa ser feito no âmbito de uma racionalidade, logicamente, de uma Secretaria da Fazenda
100% virtualizada, os fiscos do mundo como um todo convergem para isso, né, para um atendimento virtual, para um atendimento simplificado, enfim, eu tenho certeza absoluta, hoje, se você me pedir para ir a uma agência bancária, eu vou muito chateada, brava, porque eu queria resolver tudo pelo aplicativo, então, agora, nosso sonho é fazer isso. Menos gente não implicaria em menos fiscalização e menos arrecadação para o Estado? Não necessariamente, a gente está vendo esse movimento também na Receita Federal, o que é que acontece? A Secretaria da Fazenda do Ceará, eu não tenho medo de afirmar, é uma das secretarias, se não for a que mais investe em tecnologia do país, ela está entre as 5 maiores, tá? Então, nós somos líderes no Brasil em projetos de modernização, inclusive com operações de crédito celebradas com o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, enfim, nós somos referência. Agora, compreendo também que a gente está num processo de cultura, as pessoas precisam também compreender esse processo, mas com o nível de tecnologia que nós temos hoje, a gente tem como avançar muito, lógico, ser humano ainda é centralidade para tudo isso, mas não precisamos mais da quantidade que nós tínhamos no passado, não tem mais como pensar nisso. E, inclusive, dando essa centralidade, acabamos de fazer um concurso com 94 vagas, chamamos absolutamente todos os aprovados, todos. Né? Então, é algo, 94 pessoas do mais alto nível, né? Que são os colegas que ingressaram, já estão contribuindo. Enfim, muita coisa boa a gente está construindo, mas eu compreendo os reclamos aí da associação. Muito bem. Secretária, muito obrigado então pela conversa. A senhora vocês secretários vão ter muita dificuldade no Senado, que eu estou vendo aqui o Rodrigo Pacheco já deu declaração que considera um instrumento inteligente esse projeto, aí tem reação de senador, olha, é difícil ir de encontro a um projeto que reduz imposto, então tem uma reação aí em ano eleitoral, isso é muito forte. E eu fico curioso para saber também o que dizem os candidatos alinhados ao governo federal, porque se eles ganharem o governo, vão ter um caixa menor também a partir do ano que vem, né? É uma curiosidade que eu tenho, né? Então, tem uma coisa que eu acho tão interessante, Jocélio, o poder da cadeira, né? Sentar na cadeira e compreender as dificuldades que envolvem fazer gestão num país. E fazer gestão sem dinheiro torna tudo isso absolutamente impossível. E lembrando também que nós somos o país mais desigual do planeta. Então, quando essa discussão toda de Estado mínimo do Brasil, eu fico pensando em que país essa pessoa está projetando esse ideal, né? Porque nós temos ainda uma leva de gente que passa muita dificuldade. Hoje, no Brasil, 20 milhões de pessoas que hoje terão mais ou menos um período de 24 horas sem fazer nenhuma refeição. Então, você fica imaginando quem é que está pagando a conta, né, de um sistema deturpado, ainda cheio de problemas, mas você não resolve isso no quadradinho. E só para ressaltar, os secretários de Fazenda estão desde 2019, eu tenho feito isso pessoalmente, liderado a discussão acerca de uma reforma tributária ampla. Nós precisamos discutir isso no país, de forma responsável. Ok. Secretária, muito obrigado. Bom dia para a senhora. Obrigada. Muito obrigado. Eu conversei com a secretária da Fazenda do Estado, Fernando Pacobaíba, eu, Faria Júnior, direto da CBN Cariri, e Raquel Gomes aqui no estúdio. São 10h21.